O livro Código de Umbanda traz uma visão teológica que é, ao mesmo tempo, super fascinante e, para muitos, bem controversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar os principais argumentos dele. Então, qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, vamos explorar essa ideia de transplante divino. Na sequência, a gente vai conhecer os tronos de Deus e as 7 vibrações sagradas que, segundo a obra, regem o universo. Para tudo isso fazer sentido, vamos ver um testemunho incrível de um espírito e, por fim, dar uma olhada no que o livro projeta para o futuro dos orixás. Bem, a teologia apresentada aqui começa de um jeito bem forte. Ela pega um dos eventos mais trágicos da nossa história e dá uma nova interpretação espiritual para ele. E a ideia central é realmente provocadora. A obra levanta a seguinte questão: e se a vinda forçada de milhões de africanos para o continente americano não foi apenas sobre trabalho escravo, mas sim parte de uma semeadura cósmica, um plano com um propósito muito maior? Esse processo todo é descrito como um transplante de povos, algo que teria sido supervisionado divinamente para unir as culturas africanas, europeias e dos povos originários, com um objetivo audacioso: gerar uma renovação em escala planetária. Certo, mas quem seriam os arquitetos por trás de um plano tão grandioso assim? É aqui que a gente entra na cosmologia dos orixás. No centro de tudo, no topo dessa cosmologia, está o Olorum. Ele é entendido não só como o criador de tudo, mas como a própria fonte da vida, completo, pleno em si mesmo. E para que a vontade de Olorum se manifeste no nosso mundo, ele se desdobra nos orixás. Eles são como os tronos de Deus, atuando como regentes divinos, como intermediários entre o sagrado e a humanidade. E a forma como os orixás são descritos aqui é fundamental. Eles não são vistos como figuras estáticas ou limitadas a um único povo. Pelo contrário, são apresentados como forças eternas, da natureza, que se adaptam a qualquer cultura, a qualquer época. São, em essência, a própria vontade de Olorum em ação. E essa manifestação divina não é aleatória, não. Segundo essa visão, o universo todo opera sobre uma estrutura, uma base de 7 energias sagradas. É o que a obra chama de setenário sagrada. É esse conjunto aqui: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Essas 7 vibrações formariam a base que sustenta e governa absolutamente toda a existência. Ok, essas ideias parecem bem cósmicas, bem abstratas, mas como isso se aplicaria na jornada de uma pessoa? Para tornar tudo mais concreto, a obra traz um relato do mundo espiritual que é, no mínimo, impressionante. O espírito que se apresenta como Benedito de Aruanda faz uma afirmação, olha, surpreendente. Ele diz que em uma vida passada foi ninguém menos que o poeta italiano Dante Alighieri. Essa linha do tempo mostra bem a ideia de reencarnação que o livro apresenta, né? É a jornada de uma alma saindo de um poeta europeu famoso para um africano que foi escravizado no Brasil. E claro, a jornada do Benedito levanta uma pergunta fundamental. Mas por quê? Qual seria o propósito espiritual por trás de uma mudança de vida tão radical, tão extrema? A resposta, segundo o relato dele mesmo, foi uma busca por renovação espiritual. A jornada dele como escravizado teria sido um caminho para se reconectar com a fé através dos orixás, aceitando essa nova vida como uma chance de evoluir. E essa jornada do Benedito, que acaba unindo Europa e África, já aponta para uma visão de futuro, onde os orixás se tornam universais. A visão de futuro que o livro apresenta é a de uma universalização do culto aos orixás. A ideia é que eles se espalhariam pelo mundo todo, se adaptando a um cenário mais moderno, mais globalizado. E o objetivo final seria uma transformação profunda. Sair de um culto mais focado na busca por ajuda para problemas pessoais e ir para um culto baseado no puro louvor, na conexão coletiva, de algo praticado em comunidades específicas para uma prática global e unificada. E essa adaptação não é tratada como uma opção, viu? É colocada como uma necessidade espiritual urgente, quase como uma condição para concluir aquela semeadura religiosa que teria começado séculos atrás. No fim das contas, essa exploração da teologia do Código de Umbanda deixa a gente com uma questão muito maior e super atual. Qual é o futuro das fés ancestrais em um mundo que está em constante mudança, cada vez mais conectado? Fica aí a reflexão.